pode fazer. Gravando, então. Pessoal, boa noite a todo mundo. Mais uma vez, quarta-feira, 5/8/2020. Leon Denis fala aos jovens. A gente, mais uma quarta-feira nos estudos, mantendo a nossa rotina. Hoje o tema é amar, né? Isso. A Bruna e o Vinícius hoje aqui que vão debater com a gente. Eu vou começar fazendo a prece inicial e a gente já começa a discussão. Obrigado, Pai, amigos espirituais, pela oportunidade de hoje que estamos tendo de estudar um pouquinho mais sobre suas leis, seus ensinamentos, um pouco mais sobre a doutrina espírita. Agradecemos a nossa família, ao estudo, ao trabalho, que nos dá a oportunidade de estarmos hoje aqui. Pedimos que nos acompanhe, nos ampare por mais uma semana, até quarta que vem. Que assim seja. Isso aí, galera. Amar. O que vocês têm? Você nem apresentou ninguém? Apresentei. Bruna, Franco de Assis. De Assis não, né? Não é meu sobrenome. Eu sabia que você ia falar. Bruna Franco de Rosa, do Francisco de Assis, está aqui representando o DM. Vinícius, do Eurípides, está aqui para fazer parte da gente dessa discussão da noite. Junto com a gente, Pedro, Giovana, Gabriel e a Maria Eduarda, que entrou agora. Boa noite, Duda, sua linda. Manda mensagem, ela não fala, ela tem vergonha. Ai, eu não aguento, Duda. Ai, vamos lá, então, começar, né? Então, vamos. Na hora que eu até vi o tema, assim, amar, né? Eu falei, nossa, mas é bem amplo, né? E assim, às vezes tem estudo aqui que a gente lê os trechinhos, que a gente vai lendo trechinho, tem texto que só conversa, mas eu acho que esse, até para poder entender um pouco o conceito, eu acho que era até bom, às vezes a gente, de repente, lendo uns pedacinhos como são curtos, né? Até a gente, às vezes, acho que a gente pode ler depois, posteriormente, acho que fica bacana para a galera entender, para a galera ver onde que a gente está falando, do que a gente está falando do texto. Eu gostaria de começar esse debate fazendo um comentário, assim, a respeito da minha filosofia como evangelizador, como educador, que eu sou professor, que é algo que eu particularmente não concordo muito de como que o livro expôs, é que eu tenho a impressão, talvez seja só até uma impressão minha, que ele meio que cria um gap, ele cria uma certa distância entre o jovem e o pai, ou o jovem e o evangelizador. Então, por muitas vezes ele usa termos como mundo jovem, olhar juvenil, jovem, mundo jovem, de uma maneira que eu tenho a impressão, como eu disse, talvez seja uma impressão pessoal minha, como se o jovem fosse uma espécie à parte. Eu sei que o jovem, a Gi, o Gabriel, a Maria Eduarda, eles estão passando por uma fase única do momento reencarnatório deles, que é diferente da nossa fase. Só que eu acho que, assim, os problemas pelos quais eles estão passando, a gente também passa em menores proporções. Eu prefiro encarar como se todos fôssemos espíritos, porque afinal de contas é o que nós somos, espíritos milenares. Então, eu acho que a diferença entre a gente e eles não é tão grande assim. Existe uma diferença, até por conta da fase pela qual estamos passando, só que eu não enxergo ela de uma maneira tão grande assim, ao ponto de categorizar do jeito com que eu tive a impressão que ele expôs no livro. Eu gostaria de fazer um paralelo, tem um livro que eu estou lendo agora, que eu gosto bastante, que chama... Estou gostando, melhor dizendo, que eu estou lendo, estou no meio do livro ainda, que chama Meditação para Crianças. Eu gosto bastante da prática meditativa. Eu acho muito boa, de modo geral. E no livro, a autora, ela sempre faz esse paralelo entre o mundo do adulto, mundo entre aspas, e o mundo da criança. Então, é uma distância maior ainda, só que ela sempre cita exemplos falando que aquela prática serve tanto para a criança como para o adulto. Sempre fazendo isso. Só um comentário mais para nós que somos evangelizadores, assim, que é meu ponto de vista, sabe? Sim. Assim, é que como o livro, né, que é uma conversa, né, Leon Denis fala aos jovens, né,
ele usa bastante esse termo porque seria um livro direcionado, né? Assim, no meu ponto de vista, né? Mas nesse capítulo, o que eu acho interessante é que ele fala essa questão muitas vezes, do jovem ele não entender como amor coisas que a gente, quando a gente, né, passa, vamos dizer assim, para essa fase adulta, a gente consegue entender que, na verdade, os conselhos de pais, né, às vezes certas coisas que aconteceram com a gente em alguns relacionamentos, algumas coisas assim, como no caso, por exemplo, da família aqui, né, que ele fala, cadê? Deixa eu até achar aqui. Que ele fala que dos anseios, né, que no caso do jovem aqui, que os anseios e os sonhos se confundem, o que chega até o jovem como orientação educativa, ele pode entender como proibição, né? Então, muitas vezes, alguns conselhos que, principalmente pai, mãe, família, às vezes até o educador, o evangelizador de mocidade, às vezes a gente dá como um conselho, tem a entender que está proibindo, e não é o caso, né? Para tentar, às vezes, um olhar. Até quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma cena que eu nunca esqueço, quando eu tinha 15 anos. Na semana que eu fiz 15 anos, né? Minha mãe ia fazer um negocinho em casa, tal, né? Eu estava toda animada. Aí eu não lembro o que eu aprontei, que eu falei, que aí minha mãe ficou né, virou e falou assim, não, então também não vai ter mais nada, por causa do que eu falei. Gente, eu lembro que eu passei o dia inteiro chorando, como se fosse o fim do mundo, tipo, minha mãe não gosta de mim, e que não sei o quê. E no fim, minha mãe fez, né? Ela só quis dar uma dura, chamar minha atenção, e eu falei assim, gente, eu agi como se aquilo fosse o fim do mundo. Até hoje eu morro de vergonha dessa reação que eu tive. E aí eu sempre uso isso porque eu falo assim, nossa, às vezes ela falou para me ajudar e eu já fiquei, nossa, minha mãe tá me proibindo, tá brigando comigo, né? Então, na verdade, ela estava dando, como a Duda colocou aqui, né, uma crítica construtiva, e a gente já entende pelo lado negativo e briga porque acha que pai e mãe tá querendo impor, mandar, e tem esse lado de ver as coisas que o jovem muitas vezes entende desse jeito, né? Não sei se vocês concordam. Alguém? Alguém? Não, é justamente isso. Opa! Pode falar, Gi? Não, pode continuar. Então tá. Então, eu acho que a visão que a gente tem que ter dos nossos pais é que eles são pessoas assim como nós. Eles erram assim como nós, eles acertam assim como nós. Então, muitas vezes, eles estão fazendo aquilo pensando no nosso melhor, porque nós somos pessoas muito importantes para eles. Às vezes é uma medida um pouco que a gente encara de maneira desmedida, às vezes é algo que a gente não compreende naquele momento, mas a gente tem que ter sempre em mente que aquele comportamento é pautado no amor que aquelas duas criaturas têm para conosco. Eles estão fazendo aquilo na compreensão deles para o nosso bem e para o nosso melhor. Essa visão de compaixão e de empatia que a gente tem que ter é sempre muito importante, se colocar no lugar do próximo. Sejam dos nossos pais, seja de irmão, irmã, primo, tio, tia, amigos. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que gostam da gente, vez ou outra vão acabar chateando a gente com alguma coisa. Faz parte da vida. A gente tem que entender que aquelas pessoas erram assim como a gente. Elas também acertam assim como a gente, né? E no caso dos pais, são pessoas que se importam demais com a gente, gostam demais da gente, estão fazendo aquilo para o nosso bem. Estão fazendo aquilo para a nossa proteção. Às vezes a gente pensa, poxa, mas aquilo que ele falou foi um pouco desmedido, poxa, aquele jeito que ele falou, o jeito com que ele gritou comigo, aquela punição, aquele castigo, aquilo não foi legal. Talvez aquilo pontualmente não foi legal, mas ele fez aquilo pensando em você e no seu melhor, e a intenção por detrás daquilo foi muito boa. É isso que a gente tem que sempre pensar. E até tem uma coisa que eu acho interessante que ele cita aqui, que ele fala que muitas vezes, né, que
o meio em que o jovem vive e a família da qual ele faz parte trazem para a vida dele tremendas limitações, né? Mas que aí, às vezes, isso já foi premeditado porque a gente precisava, de certa forma, às vezes, dessa segurada, né? Para a gente não, como ele fala aqui, para a gente não sair aí nos caminhos e acabar tomando muita decisão errada por falta, às vezes, de um pouco de controle, né? Então, às vezes, a gente pensa, fala, meu pai e minha mãe me proíbem muito. Mas e se, de repente, eles não proibissem, parar para analisar, às vezes, como é que seriam as suas reações? Né? Se, de repente, não tivesse proibição, você ia fazer tudo que desse na cabeça, você ia agir de forma, né, pautada, pensando certinho nas suas ações. Então, nada é por acaso, né? Então, se às vezes a gente vem numa família assim, alguma coisa, com certeza veio desse jeito por algum motivo. Ai, gente, eu tô meio lerda por causa da minha enxaqueca, às vezes eu vou falar, as palavras não estão vindo, vocês me desculpem. Nossa. Não, mas você tá ótima, Bruna, fica tranquila. Pessoal que me conhece, eu tô meio lerda hoje, eu tô travando aqui. Ai. Mas é isso. Alguém aí, gente, quer comentar alguma coisa? Porque assim, você falou que você se envergonha daquela reação que você teve naquele momento e tal, de ter chorado e tal. Mas eu penso o seguinte, na minha opinião, a dor é relativa. Para cada pessoa ou para cada idade, uma ação vai ter uma consequência ou uma reação diferente. Naquela época, para você, tipo, teve um impacto muito grande o fato da sua mãe ter cancelado sua festa, porque era uma coisa extremamente importante para você naquele momento, naquela época. Atualmente pode até não ser, pode até parecer muito ridículo, pode ser uma coisa muito besta, mas naquela época era. Então, eu não acho que seja ridículo você ter chorado. Não, é o modo de dizer, né? Eu falo assim, a reação, né, que foi exagerada hoje, mas é por isso, é que a gente, quando a gente é jovem, a gente tem esses impulsos mais 8 ou 80, né? A gente não tem muito um meio termo quando a gente é jovem. Né? Pelo menos eu era assim. Eu sou mais ou menos assim. É mais ou menos. Sei, jogamos Stop Espírita semana retrasada, alguém errou a letra. Alguém, que eu não vou falar quem é, que chama Giovana, errou a letra do Stop. Gente, a pessoa, eu achei que ia terminar a aula, eu achei que ela ia com um piripaque, porque quem participou viu a surtada que a criatura deu porque errou uma letra no Stop. Então, você imagina para coisa mais séria. Não foi porque errou a letra, foi porque eu fiquei muito tempo sem mexer e saiu. Aí eu perdi. Aí eu fiquei chateadíssima, tá? Aí, ó, chateadíssima, porque perdeu uma rodada no Stop. Mas é isso mesmo. A Giovana levantou uma bola muito interessante e eu acho que é muito importante também a gente deixar isso claro, que as pessoas, elas têm cargas emocionais e elas têm cargas de responsabilidades diferentes. Então, às vezes, uma situação para mim vai ser uma formiga, mas para alguém vai ser um elefante. Mas também não cabe a mim julgar aquela situação com a visão daquela pessoa. Às vezes algo é insignificante para mim, mas para aquela pessoa é muito importante e vice-versa. Vamos supor que eu gosto muito de chocolate. Tem só a barra de chocolate aqui em casa. É o último chocolate que tem. Eu tô esperando almoçar para comer aquele chocolate. Aí chega uma visita aqui em casa, minha mãe oferece aquele chocolate para aquela visita. Para aquela visita, aquele chocolate é só um chocolate, mas para mim, eu estava esperando a manhã toda para almoçar, para comer aquele chocolate. Às vezes ela vai comer como se não fosse nada. Quando eu for pegar, eu penso, poxa, fiquei esperando todo esse tempo para comer e não estava aqui. Mas que coisa! Isso varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação, e não cabe a gente a julgar como que as pessoas encaram. A gente tem que entender e tem que ajudar a explicar.
É verdade, né, Maria Eduarda? É um exemplo bem prático e bem realista, né? Porque cada um tem realmente. A minha prioridade não é a mesma prioridade do que o do Luca, do que de outra pessoa. Então a gente tem que, em vez de julgar, né? Porque a gente tem essa tendência natural aí de querer sempre tá julgando. E o que ele fala aqui da questão do amar é isso, é a gente não julgar e a gente tentar apoiar, que é como o Vinícius falou, de ter empatia, né? Da gente conseguir, né? Quando a gente está entre as pessoas que a gente tem relação, seja família, seja amigos, né? Marido, namorado, namorada, enfim, a gente conseguir ter essa empatia e tentar ajudar o outro em vez de ficar julgando. Porque até todo esse capítulo aí do livro do Adeilson, ele tirou de um textinho do livro do Leon Denis, né? Que é do problema da dor, do ser, do destino. Aí até o texto fala assim, mas, acima de tudo, é preciso amar, pois, sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e, muitas vezes, estéreis. Né? Então não adianta nada a gente ter o saber e a gente ter a vontade se a gente não colocar o amor nisso, né? Se a gente colocar o amor no saber, o amor na vontade, fica estéril, né? Como ele falou, não tem muito sentido. Que aí entra a questão da empatia, principalmente. Eu achei esse trecho do Leon Denis particularmente genial. Para comentar a respeito dele, gostaria de parafrasear o Clóvis de Barros Filhos, que ele é um professor de filosofia, de um trecho de um vídeo dele acho que Roda Literária, enfim, eu não vou lembrar agora de que vídeo era, e ele fala no vídeo que a felicidade é inútil. Eu vou parafrasear e eu vou dizer que o amor é inútil. E é justamente por isso que ele é muito importante e por isso que ele é tão mágico e tão essencial. Nesse vídeo, o Clóvis ele comenta que tudo que é útil tem a sua utilidade, tem o seu valor externo. Por exemplo, o carro. Por que o carro é útil? O carro é útil porque ele nos leva de um lugar até o outro. Por que estudar no primeiro ano do ensino médio é útil? Porque quando você estuda no primeiro ano, você vai para o segundo ano. Você tem uma utilidade, que é ir para o segundo ano. Quando está no segundo ano, você vai para o terceiro ano. Ou seja, quando algo é útil, nos traz algo de benéfico, de modo geral. Aí vem a pergunta, mas e o amor de mãe? Por que uma mãe ama um filho? Não tem um motivo prático que leva uma mãe a amar um filho. Ela não ganha nada por ela amar o filho. Ela ama simplesmente por amar. O valor do amor é intrínseco. Você ama porque você ama, ponto. Eu falo que a caridade, a verdadeira caridade, ela também é inútil nesse quesito aqui, nessa interpretação. Porque a verdadeira caridade é aquela que você faz por fazer, ponto. Eu não faço esperando nada em troca. Eu fiz isso por você e ponto. Eu não espero que você me dê alguma coisa em troca, que você me ajude, nem nada do tipo. E quando você tem uma vontade que é pautada no amor, que você faz aquilo porque você ama e ponto, aquilo é muito mais forte. Então, por exemplo, eu estudo porque eu amo estudar, ponto. Eu não estou estudando porque eu quero passar de ano, não estou estudando porque eu quero ir bem nessa prova, eu não estou estudando porque eu quero passar no vestibular. Eu estou estudando porque eu gosto de estudar. Nota como isso se torna muito mais cheio, por assim dizer, como se torna menos estéril, como usando as palavras do Leon Denis. Quando você faz alguma coisa pautada no amor, quando você faz aquilo porque você ama e ponto, e não esperando uma utilidade daquilo, a atividade é muito mais prazerosa também. Com certeza. O Pedro até comentou aqui, Opa. Né? A quem que ama, ama amar. A pessoa que ama, ama amar, né? As pessoas são instrumentos para o amor que ela sente. E é verdade. E realmente, até o que você falou do amor e da caridade, são sentimentos que quando a gente faz alguma coisa né, pautada pelo princípio do amor ou pelo princípio realmente da caridade pura,
a gente sente um bem, né, um bem-estar, uma coisa boa dentro da gente, que é muito raro quando a gente faz alguma coisa com um propósito, com um sentido, né? Que nem você faz alguma atitude pela própria questão da caridade mesmo, ajudou alguém sem pensar, vou ganhar algo em troca, né? Quando a gente faz alguma coisa desse tipo, a gente se sente tão bem, algo tão leve, quando realmente não tem nada em troca, do que quando a gente está fazendo alguma coisa sabendo que a gente está ganhando algo em troca, né? Então, quando a gente faz um bem para uma pessoa, às vezes da nossa família, né? Eu ajudo o Luca em algo simplesmente porque eu quero ajudar ele, porque eu amo ele, não pensando em nada em troca, né? A gente sente algo muito bem, até como a Duda falou, assim, é até mais leve, né? Então, realmente, a gente se sente mais leve, mais feliz, sem estar com nenhuma expectativa de algo em troca. Exatamente. Né? E aí? Alguém... Posso falar uma coisa? Pode. Essa questão, Paulo, né, na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, até versículo 13, ele é famosíssimo, né, porque Renato Russo musicou ela e tudo, né, onde ele fala isso, né, essa questão, e não ao acaso ele escreveu esse trecho, né, que se você tiver tudo, se você tiver, você pode dar o seu corpo para ser queimado, você pode dar todos os seus bens aos pobres, você pode fazer tudo, e você pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se você não tiver amor, é como se a vida não valesse a pena, né? Porque o amor, ele preenche de tal forma a pessoa que quando ela ama realmente, ele escreve a carta aos Coríntios tão inspirado assim, por causa, a gente sabe, hoje, graças a Paulo Estevão, por causa de Abigail, né? Mas o amor, ele preenche de tal forma o ser humano, quando realmente a gente ama, né? De modo que aqui no nosso planeta nós ainda temos uma leve sensação do que seja isso. Nós não, na verdade, não amamos da forma como esses espíritos amam, né? A gente conversa com, às vezes, alguns médiuns e eles relatam isso. Eles falam que o amor dos benfeitores, que estão muito mais próximos da gente do que o Cristo, é uma coisa, assim, impressionante, uma coisa que realmente, como se não tivesse limites. Eles amam e não adianta o que você faça, eles vão te amar, né? Então, isso é uma coisa que dá sentido para a nossa vida, né? O amor, ele preenche no sentido de realmente nos fazer, por isso que fala, dá sentido, porque a gente sente, né? Não é ninguém que te falou, você não adquiriu aquele conhecimento, você simplesmente sentiu. Isso te preencheu de tal forma. Então, eu acho que grande parte do convertimento daqueles primeiros cristãos era isso, né? Diz que João, ele morava lá naquela ilhazinha, em Éfeso, né? E os romanos tentaram por várias vezes matar ele mesmo, né? Levar pessoas para prender até e trazê-lo. E todos os soldados praticamente que chegavam lá, era tanto amor assim que eles sentiam que eles não voltavam, ficavam em Éfeso. Né? Francisco de Assis é a mesma coisa, assim. Então é uma força que realmente converte, né? No sentido de que a pessoa ela é tomada por aquilo e ela passa a viver de uma outra forma, totalmente diferente. Isso aí eu lembro em algumas leituras que eu vi, que eu li, que eles falavam até que eles achavam que os primeiros cristãos eram doidos, né? Porque eles iam para ser queimados, comidos pelos leões, né? Nos eventos, e as pessoas viam eles indo sorrindo, felizes, porque iam morrer queimados, né? Morrer devorados pelos leões, e as pessoas não entendiam, falavam, como que alguém que está indo morrer tá feliz daquele jeito, né? Tá sorrindo, mas era o sentimento que eles estavam de amor, realmente, né? Eles estavam né, agindo pelo amor a Jesus. Então, realmente, só de sentir esse amor, já quem via que não conseguia entender a grandiosidade desse amor, achava até que eles eram doidos, né? Não, e você comentando isso, e também depois comentando o que o Pedro falou, apenas uma curiosidade, Pedro. Minha mãe chama Abigail por causa da Abigail de Paulo Estevão, porque o meu avô já era espírita, ele gostou e deu o nome para ela. Olha só que legal. Então... Nome bonito. Eu também acho. Eu acho bom porque é um nome meio coringa, porque é um nome comum nos Estados Unidos. Se ela fosse para lá, ela também ia poder conviver lá tranquilamente, né? Mas...
essas passagens dos cristãos que iam ser queimados, que iam ser comidos, também me remete muito à fé. Porque eles tinham muita fé e muita convicção do que aquilo que eles acreditavam. Eles sabiam que depois da morte existia vida e a vida seria boa. Que eles iam ter a consolação prometida àqueles que fizeram bem aqui na Terra. E, tipo, eu lembro muito daquela passagem de Jesus, que eu não vou lembrar agora os pormenores certinhos, mas que chega aquele moço rico para conversar com Jesus e fala assim, bom, mestre, o que eu preciso fazer para chegar no céu? Aí ele pega e fala assim, você tem que seguir os mandamentos, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí ele fala assim, não, mas eu já faço isso. Aí ele, então tá bom, então vende tudo que você tem e vem comigo. Aí o jovem vai embora triste porque não vai vender o que ele tem para seguir Jesus. Mas se ele tivesse fé de fato, assim como aqueles cristãos tinham na hora da morte, com os leões, com as chamas e tudo mais, por que não? Porque ele não venderia aquilo e seguiria com Jesus, né, para pregar o evangelho. Como os próprios discípulos tiveram, né? Pedro chega a falar para ele, fala, mas mestre, o que será de nós que deixamos tudo para vir atrás de você? Né? E Jesus fala que mesmo aqueles nessa vida já recebem, de certa forma, o galardão, né? Ou seja, a felicidade. Então, de certa forma, no sentido do que você falou da utilidade, eu acho que o amor ele tem essa utilidade, mas não é uma coisa racional, como você colocou muito bem. Não é uma coisa assim, eu vou fazer porque a Constituição me manda que eu tenho obrigações de pai, de mãe, eu vou amar meu filho, porque a gente sabe que existem pais e mães que não fazem isso, mesmo não existindo a lei, né? Então, assim, existe até uma coisa jurídica chamada alienação afetiva, né? Assim, que você deixou de cumprir o seu papel de pai, de mãe ali, no sentido de que você não deu amor. Né? Como uma mãe e um pai se joga na frente de algum automóvel, de alguma coisa, se sacrifica para salvar alguém. Sim, não só pai e mãe, né? Eu falo questão de alguém que ama o próximo ser. Exato. Que se abdica a própria vida, muitas vezes, para poder promover a felicidade ou a sobrevivência do outro. Isso é um amor que você não consegue explicar. Dificilmente alguém consegue ter a mesma sensação alguma vez na vida de um amor desse tamanho. Sim. Exatamente, ela vai contra toda a lógica da vida que nós estamos acostumados, né? Que é a vida ainda egóica, a vida ainda do instinto de sobrevivência. Sim. Vocês comentaram aí, eu acho... ficou marcado para mim, né? Várias vezes que a gente tem algum contato. Aqui é quem foi numa palestra do Divaldo, quem foi lá em... Como é que chama? Que a gente vai sempre... Em Araxá. Quando você está próximo de alguém que está ali sempre fazendo a caridade, com esse amor ao próximo, essa energia que você tem de contato nos traz uma felicidade tão grande que é inexplicável. Eu acho que entra nesse caso de inexplicável aí do amor que você sente, desse contato. Como que eu entrei ali, às vezes, com algum problema de saúde, com algum problema mental, né, assim, de depressão ou não, e sair com uma felicidade, com uma vontade de trabalhar no bem, inexplicável. E várias pessoas já sentiram isso, claro que cada um com a sua religião, cada um com o seu exemplo, né, com aquela pessoa que admira, mas entra essa parte do amor, de você, parece que você absorve o amor daquela pessoa e começa a viver aquilo. Claro que a gente, mau espírito, do jeito que a gente perde durante um tempinho aí, e aí a gente tem sempre que tentar renovar isso, mas é uma coisa que a gente não consegue explicar facilmente. Você sente, você tem certeza daquilo, e aí você tem que ter, né, muito estudo e muita compreensão daquilo que está acontecendo para poder entender o que acabou de acontecer no teu corpo, nessa reação química que aconteceu. Isso é o amor que, para mim, é claramente palpável de se sentir, vamos dizer assim. Quem sentiu sabe realmente o que é. Não, isso é amor, isso é devotamento pro próximo. Uma coisa que eu lembro, que é aquela frase, né, com o amor é o único sentimento que quanto mais a gente, né, divide, mais ele se multiplica. E realmente isso é verdade, né? Até quando aquele filme, né, quem já assistiu, acho que a maioria já assistiu, A Corrente do Bem, né? Pelo simples fato de você receber uma coisa, né? Alguém fazer alguma coisa para você sem esperar nada em troca, e você, a única coisa é isso, né? Continue fazendo isso. Aquele filme eu acho incrível porque mostra isso, o poder
que tem da gente fazer o bem, da gente doar, né, um pouco do nosso amor sem esperar nada em troca, como ele é poderoso, né? É muito, muito bacana. E um exemplo, voltando ao que a gente estava falando aqui né, dos primeiros cristãos, até como o Pedro citou também, né, de Paulo Estevão, tudo. Um exemplo de um livro que me marcou muito, não sei se algum de vocês já leram, que é o Amor Jamais Te Esquece, que é uma trilogia do André Luiz Ruiz, psicografada pelo Lúcius, que é uma história meio que paralela com a 2000 anos, né? E ele conta a história de Zacarias, que era um dos 70, que além dos 12, né, dos 12 apóstolos, Jesus teve os 70, outros, né, que eram denominados os 70, que seguiam Jesus também, e Jesus meio que, né, cada um foi para um canto para pregar, e eles iam em duplas. E Zacarias, Jesus fez um pedido especial para ele, que era que ele fosse... Ele sabia já o que ia acontecer com Pilatos, né, depois de tudo, e ele pede para Zacarias ir atrás de Pilatos para poder explicar sobre os ensinamentos dele, tudo para o Pilatos, né. É um livro, gente, para mim, assim, acho que é a trilogia mais perfeita que eu já li na vida, esses 3 livros, é maravilhoso. E assim, mas só dando spoiler já, né, mas sem querer dar spoiler, mas já dando, é legal que a gente mostra como o amor influencia. Ele conseguiu passar os ensinamentos de Jesus para Pilatos, e ele criou um amor, um relacionamento, um amor tão grande com Pilatos, que quando o Pilatos desencarnou, e o Zacarias também, e o Zacarias e já tinha ido, né, para o céu direto, e ele pediu para Jesus para poder ir para o umbral atrás de Pilatos para poder auxiliar ele. Então ele abriu mão de estar no plano espiritual elevado, que era do merecimento dele, para ir ficar junto com Pilatos e apoiar ele nesse processo. Então, assim, é algo que na hora que você vê isso, você fala, gente, como que a pessoa se abdica disso por outro? Né? Então, assim, é por amor, simplesmente, sem esperar nada em troca. Sim. Então, assim, é uma leitura maravilhosa que eu recomendo, e toda vez, assim, é um exemplo forte que faz refletir isso. Realmente, o amor não exige nada em troca, a gente faz simplesmente porque a gente quer ver as pessoas felizes por amor, né? Sem esperar nada em troca. Poxa, muito bacana. Depois passa o nome para mim certinho do livro, que eu fiquei curioso. Gente, eu li, eu quero ler de novo, porque assim, já faz um tempo que eu li, eu falo, é sensacional, né? Muito bom. E eu também queria aproveitar para comentar que às vezes as pessoas, elas gostam muito da gente, às vezes as pessoas nos amam, mas elas não conseguem expressar direito, e é importante a gente ter essa sensibilidade. Eu gosto sempre do exemplo do pai do Chris. O pai do Chris, o Julius, acho que todo mundo conhece ele, sempre foi um homem muito rígido ali, né? Meio sovina, trabalhava, tinha 3 empregos. E tem um episódio que o Chris, ele fala que quando o pai dele perguntava se ele estava bem cedo ou se ele estava dormindo, era o jeito do Julius falar que amava ele, sabe? Logicamente, o Julius amava aquela família, ele se matava pelaquela família literalmente. Tinha 3 empregos para sustentar a mulher, mais os 2 filhos, e na realidade não eram 2, acho que eram 7, 8 irmãos que o Chris tinha. Ele fazia tudo aquilo, mas ele não era um homem de abraçar, de beijar, de falar eu te amo. Ele... Opa, show de bola. Mas mesmo assim, ele amava, ele expressava o amor dele de uma maneira diferente. Então, às vezes, a gente tem um irmão, a gente tem um pai, uma mãe, um vô, um tio, uma tia, que às vezes é meio sério, mas ele gosta da gente, ele ama a gente. Às vezes ele demonstra nas pequenas coisas, às vezes ele lembra de comprar aquela roupa que você gosta, às vezes ele lembra de fazer aquele comentário, às vezes ele vai lá no seu perfil do Facebook, você não gosta muito, ele vai lá e comenta alguma coisa embaraçosa. Esse é o jeito daquele parente, daquela pessoa demonstrar o amor para você. É que às vezes eu tenho a impressão, eu falo por mim mesmo, que a gente espera uma coisa das pessoas, quando as pessoas não dão aquilo que a gente está esperando, vixe, a expectativa vai lá embaixo. Nossa, eu pensava que ela gostava de mim, eu pensava que ele gostava de mim, mas ele não fez isso, ele não falou aquilo. A gente cai um pouco nesse lance de barganha. A gente acha que quando uma pessoa ama, ela vai fazer isso. Às vezes a pessoa ama, ela não faz isso, ela vai fazer outra coisa, porque a perspectiva dela é outra, o jeito com que ela pensa é outra. A gente tem que entender isso também, né?
Nossa, eu achei muito boa essa fala, porque realmente a gente está acostumado a. Nós estamos, digamos assim, nós temos alguns cacuetes em relação ao amor, né? Então, se a pessoa segue aquela cartilha, a gente se sente amado, porque a gente está acostumado a se sentir amado de acordo com aquele comportamento, né? Agora, se a pessoa sai disso, eu me lembro, por exemplo, um caso que a gente teve aqui no centro, onde um pai, né, ele perdeu um trabalhador da casa espírita, ele perdeu um filho, e assim, ele ficou muito resignado mesmo ali na fé. E muitos interpretaram aquilo como assim, como se ele estivesse sendo indiferente. Entendeu? Imagina, perdeu um filho, né? Como assim? Porque não viram ele chorar, porque não viram ele... E por isso que é muito importante aquela fala que foi dita no começo, não sei se foi por você, mas assim, é o que o Chico uma vez disse numa entrevista à Hebe, assim, né? Falou assim, nunca, em hipótese nenhuma, julgar. Porque a gente simplesmente não sabe o que vai no coração do outro. A gente não tem essa informação. E a gente precisa ter um pouquinho de humildade de reconhecer isso. Né? Ah, porque fulano falou isso, porque ele pensa isso. Não, você tem acesso exato a essa informação? A gente não tem acesso a essa informação. A gente não sabe. Às vezes a pessoa olha assim pra gente e fala, a pessoa me olhou mal encarado. Aquilo é a forma como eu interpretei aquela atitude. Não a forma como a pessoa agiu. Pode ser que a pessoa esteja prestando atenção em N coisas. Existem N possibilidades. Então essa fala é muito feliz nesse sentido, porque a gente precisa sair um pouco dessa nossa bolha para ver que existem muitas outras formas de amar. Igual você falou, a pessoa às vezes não vai te dizer eu te amo. A pessoa não vai te abraçar. A pessoa não vai te beijar. Ela não é afetiva, ela não recebeu isso também muitas vezes. Mas ela vai demonstrar, e é importante a gente estar aberto a perceber isso dos nossos pais, a perceber esse amor daqueles que são mais velhos, que muitas vezes tiveram uma vida muito mais dura que a nossa, que vão demonstrar em coisas singelas, e que se a gente não tiver sintonizado, a gente não vai perceber. Porque, como diz São Francisco de Assis, é só dando que se recebe, só percebe a sintonia do amor quem está nela. Se a gente tiver na sintonia, isso é muito doido, assim, para a gente pensar. Por quê? Porque se você parar para pensar, pelo menos é o relato do que as pessoas dizem, né, quando vira pai e mãe, eu ainda não sou pai, mas assim, você só entende realmente o amor do seu pai só na hora que você vira. Porque aí você não está mais recebendo, você está dando. Isso, e a gente, enquanto está só recebendo, muitas vezes não entende o que está recebendo. Jesus veio há 2000 anos, até hoje a gente não entendeu o que foi isso, né? Então a gente não está entendendo. E por que a gente não entendeu? Porque ainda nos faltam capacidades, né? Nos faltam sentidos de sentir esse sentimento. Agora, o dia que a gente começar a sintonizar, ou seja, a doar, aí nós vamos entrar nisso que o Luca falou. Que ele falou assim, é uma coisa intransferível. Não tem como você falar assim, você está sentindo, porque às vezes o outro não está, e o outro está do seu lado. Ele não está sentindo. Porque às vezes você está, ou vice-versa, né? E o outro está sentindo e você não. Porque é preciso estar nessa sintonia. Sim. Muito bem falado, é isso mesmo. Que até entre o que o Vinícius falou e você complementou agora, que é isso que o Adeilson fala aqui no livro, da relação do relacionamento entre pais e filhos, né? A gente sempre espera que as pessoas tenham a mesma reação que a gente, e quando a reação da pessoa não é da forma que a gente esperava, a gente se frustra. Né? E aí a gente acha que a pessoa está sendo grossa, que a pessoa está sendo indiferente, né? E na verdade não é, ela só está tendo uma reação diferente da nossa. Né? E a gente tem essa mania de achar que os outros têm que agir do jeito que a gente gostaria que fosse, e não é. Eu acho que isso é um dos maiores motivos das dificuldades de relacionamento entre as pessoas, é isso. A gente entender que as pessoas são diferentes e a reação dela vai ser diferente. E não é porque a reação dela é diferente, é porque é boa ou ruim. Aí a gente já entra no julgar. A gente já julga que a reação daquela pessoa não é boa, porque é diferente da minha, e já começa a gerar os conflitos que a gente coloca na nossa cabeça. Se a gente se preocupasse um pouco menos, se as pessoas nos amam, e a gente focasse, se a gente está amando suficientemente todas as pessoas, talvez a gente resolveria 99% do nosso problema, que é não se importar, né, com o que acontece de ruim ou que não está acontecendo no ministério. Tenta fazer o seu,
né? Tenta você amar a todos, tenta você fazer a caridade, tenta você mover a roda do mundo, do seu mundo, pelo menos, que as coisas acontecem naturalmente. Às vezes entra nessa frustração aí, de se a pessoa não ama, se tem um retorno do amor. Se a gente ligasse menos para isso, a gente seria muito mais feliz e a roda girasse muito mais fácil. Aí é que a Duda colocou aqui, né, como a psicóloga disse pra gente ontem, é porque ontem na Mocidade Nossa, a gente convidou uma psicóloga para falar sobre ansiedade com os jovens, né, eles fizeram várias perguntas, a gente foi discutindo, foi muito legal. E a Ana, né, a psicóloga, ela falou isso, né, que a gente coloca uma expectativa nos outros e essas pessoas não são obrigadas a cumprir com o que a gente espera, né, porque cada um tem o seu jeito, e aí quando essa atitude não é o que a gente espera, a gente se frustra. E aí gera ansiedade, depressão, e realmente nós que acabamos causando esses sentimentos, né? É o que ela falou, às vezes o outro não está nem vendo, né? O outro teve uma reação que para ele está normal, para ele está tudo certo, e a gente já fica nervoso, fica irritado, acha que a pessoa, porque teve uma reação diferente da nossa, e a gente já cria um monte de coisa na nossa cabeça, já cria esse conflito, por algo apenas porque a pessoa teve uma reação diferente do que o que a gente imaginava, não é coisa louca? Sim. Ai, a nossa mente é muito louca. E aí a gente cria o nosso próprio mundo, né? A gente pensa, não, a Bruna falou isso, a Bruna não gosta de mim, o Pedro falou isso, então o Pedro gosta de mim, o Lucas não tá falando para mim, então, acho que ele não gosta. E aí as coisas vão se embaranhando e a gente vai se confundindo. Quando a gente vê, a gente está totalmente neurótico com essa história toda. Mas eu tive uma experiência em relação a isso, muito... Igual acho que foi o Lucas que falou. É Luca ou Lucas? Luca. Boa pergunta. Tem o S. Tem o S? Não, sem o S. Não falei certo aquela hora. Luca. Como ele falou, né, uma coisa, acho que foi você que falou, Luca, quase física, assim, né? Meu pai conta uma coisa que aconteceu com ele e eu senti uma coisa parecida, assim. Como a gente é de Uberaba, né? O meu tio-avô, ele sentava ali na mesa, ali com o Chico, sabe? Então, meu pai, principalmente, meus pais, eles chegaram a ter bastante contato com o Chico, né? E meu pai conta que um dia ele foi comentar um livro com o Chico, né? Que ele estava lendo, que ele não tinha gostado muito, e o Chico falou que também que, olha, tinha algumas coisas que naquele livro não tinha muito a ver mesmo, realmente não, e tal. E meu pai falou que na hora que ele estava indo embora, ele deu um tchau, assim, pro Chico e fez assim, ó, tchau. Aí o Chico deu um tchau, assim. Meu pai falou que ele sentiu uma coisa física, é isso que você está falando. Ele sentiu um troço físico, assim, no peito, como se, assim, esse homem realmente, ele me ama. É como se fosse uma informação que não é racional, né? Não vem uma frase assim na sua mente, mas é um troço que você sente. E assim, ele falou, olha, nunca senti isso nem da minha mãe, do meu pai, uma coisa impressionante. Eu tive também uma experiência parecida, porque eu vi uma vez só o Chico, né? Uma vez eu estava lá, foi muito interessante, eu estava lá em Uberaba, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Eu sou espírita de berço, né? E aí, me deu um negócio assim, porque minha avó sempre teve várias amigas, né? Até hoje tem ali, pessoal que conhece muito o Chico, que conheceu, todo aquele pessoal que muitas vezes a gente ouve falar de Uberaba, minha família conheceu muito, assim, me deu um negócio, tipo assim, eu nunca vi esse homem, eu preciso ir lá, né? Eu preciso ir lá, e foi batata, assim, porque me deu um estalo e falou assim, vai lá, porque se você não ver, você não vai ver. E realmente, isso acho que já foi por volta do ano 2000, mais ou menos, ele morreu em 2002, né? E depois disso eu não voltei, realmente, foi a única vez que eu vi. E aí eu fiquei lá, na filinha, lá por umas 2 horas da manhã que a gente entrou. E na hora que você tá na fila, você pensa assim, nossa, eu vou falar tal coisa, eu vou perguntar tal coisa, o que tem em Marte, como é que... Sabe, a gente vai... Gente, na hora que você atravessa a salinha, acabou. Entendeu? Acabou, você não tem... Nossa, é uma coisa que eu tô até emocionado, assim, de lembrar, porque... tipo assim, todas as respostas estão ali na sua frente. Entendeu? Sim. Você não precisa perguntar nada, porque acabaram-se as dúvidas. Aquele sentimento ali, sabe? Aquele velhinho ali, porque ele já estava muito velhinho, beijava a mão de todo mundo. Sabe? É uma coisa assim... É uma coisa assim, que a gente não tem noção. É igual aquela parábola que Jesus conta do homem que, quando ele acha uma pérola, ele troca tudo
Porque é meio isso, assim. Porque a gente achar isso, a gente vai falar, não, acabou, não existe mais briga, não existe mais nada, só existe o amor, né? Que é uma ideia que a gente ainda está um pouco longe ainda. Eu, pelo menos, me considero. Eu tive uma experiência parecida com essa que você teve. Foi numa sessão mediúnica, a gente estava de estudo, iniciamos os estudos, fomos começar os trabalhos. Um amigo espiritual entrou em contato e falou, seguinte, vocês têm, um exemplo, 30 minutos para trabalhar aí, porque tal horário vai vir uma pessoa para falar com vocês. Trabalhador na casa, beleza. Trabalho. De repente, alguém lá falou, horário. Todo mundo entrou em teste, todo mundo entrou em padrão vibratório, e uma pessoa que a gente deu sem entender do sexo feminino, começou a falar com a gente, e a gente, todo mundo quieto, prestando atenção, essa voz doce começou a vir um cheiro de rosas, um amor, todo mundo começou a chorar, essa pessoa falando palavras maravilhosas, a gente tinha aquele sentimento, você saiu de lá, você fala, velho, eu quero isso todo dia, eu quero isso toda hora, eu quero minha dose semanal disso, eu não posso, a partir de hoje, eu não posso viver sem isso. A gente até se emociona quando a gente fala disso, como você se emocionou, que é uma coisa que ficou marcada. Você passa a sua vida buscando isso no resto da vida, no resto da sua eternidade, você vai buscar isso. Porque eu tenho que chegar a um ponto desse, eu tenho que sentir isso de novo. Como que eu vou sentir? Só se eu chegando no padrão vibratório de uma pessoa próxima a isso. Não tem como, né? A partir do momento que a gente experiencia isso, nós ficamos viciados. Não tem como voltar atrás. É a droga mais viciante e mais prazerosa, e, né, estou usando a palavra droga aqui, claro que é só para fazer uma brincadeira. Mas, gente, é uma sensação que quem não experimentou, corra atrás de Valdo, que ainda está conseguindo fazer umas palestras, né, está dizendo aí que chega na hora dele. Então, gente, vamos buscando aí, porque é uma sensação que a gente precisa sentir. Um exemplo que eu vivenciei, e aí eu falava para o Luca também até não entendia. E quando o Luca conheceu ele também, o Luca entendeu, né? Que uma pessoa que ainda, quem está viva ainda, quem tem oportunidade, não sei se quem já conheceu, já ganhou um abraço do irmão Tadeu. Gente, o abraço do irmão Tadeu é algo que não tem explicação, né? Quando eu fui para Araxá a primeira vez, que aí eu fui lá na palestra dele, tudo, e eu ganhei aquele abraço, gente, não tem nada na minha vida até hoje se comparou à sensação que eu fiquei depois do abraço do irmão Tadeu, né? É um bem-estar, é uma sensação tão boa que fica por horas a fio, né? E aí você fala assim, cara, e ele tá ali, ele abraça mais de 2.000 pessoas, assim, é absurdo. Né? Você fala, eu já ia estar esgotada depois do 20º abraço, eu ia falar, pelo amor de Deus, chega, eu não quero mais, né? Não aguento. E a pessoa está ali se doando horas a fio, e ele doa uma energia, que é o amor dele, né? E você se sente tão bem. Eu falava para o Luca isso, eu falei, Luca, o abraço dele é algo que não tem explicação. E aí a gente foi junto depois para Araxá, e ele viu que aí, na hora que ele abraçou também, eu falei, e aí, você concorda? Ele falou, sabe, você não consegue nem conversar com a pessoa do teu lado depois, você fica numa coisa assim, você fica tão em paz, né, que você não quer conversar, você não quer nada. É o que o Pedro falou, você não consegue nem explicar esse sentimento, você fica ali parada, tentando justamente entender e sentindo, aproveitando esse bem-estar que dá no coração da gente, que é o amor. É o amor da forma mais pura, que a gente ainda acho que é tão raro a gente ter oportunidade de sentir esse amor tão puro que a gente não consegue nem expressar, né, ele direito, que é o que o Luca falou, e é como se fosse, é um vício, né, a gente sente isso uma vez, você fala, eu quero isso para sempre, né, mas depende da gente também, né, a gente vê uma pessoa que consegue doar tanto amor desse jeito, e a gente se sente tão bem, mas a gente não consegue fazer a mesma coisa, né? E nem chegar num nível nem perto do nível dessas pessoas, desses espíritos de luz aí que doam tanto amor sem esperar nada em troca, né?
Poxa, agora eu fiquei com inveja, não tive nenhuma experiência assim ainda. O irmão Tadeu, uma vez por ano, ele costuma vir para Rio Preto, né? Então, quando ele vir, aproveita a oportunidade, que com certeza você não vai se arrepender. Bom saber, bom saber. E aí, gente? Alguém comentar alguma coisa? Alguém quer fazer mais algum comentário, levantar alguma questão para a gente poder já caminhar para o encerramento? Um de cada vez, como sempre. O que eu acho que no final, quando eu falei que esse capítulo, amar, o que é amar? Né? Na hora que você lê o tema, você fala amar, gente, mas é algo tão complexo que pode servir para tantas coisas, mas acho que de tudo isso que a gente falou, o amor, o amar é um sentimento gratuito, como o Vinícius falou no começo, sem, né, como ele falou da questão de ser inútil, justamente por isso, porque não tem que ter um objetivo, eu preciso amar por tal motivo. É amar. É a gente se espelhar nessas pessoas que amam sem motivo específico, que amam sem ganhar nada em troca, né? Como o Tadeu, como o Chico, que ficavam horas a fio para doar algo para a gente, né? Que eles estavam ali, podiam estar, né, cansados, fazendo tanta coisa, e estavam ali doando um pouquinho do amor deles para a gente. Não porque eles precisavam, mas porque a gente precisava desse amor, né? Então, assim, eu falo, eu poderia ter poupado o Tadeu de ter ficado ali um minutinho, às vezes, ali em pé, né? E ter feito outra coisa, mas eu gastei esse 1 minuto dele, por quê? Porque eu precisava, né? Eu precisava daquele amor, né? Ele não. Ele deu amor de forma gratuita, né? Então, acho que é isso, a gente entender que o amor, a gente precisa amar. Sem porquê, né? Sem razão, simplesmente amar. E não julgar. Só amar. Eu gostaria de fazer um último comentário e deixar 2 sugestões. O lance do amor, na minha concepção, vai muito da gente parar com essa ideia de barganha. Então, eu amo essa pessoa. Não, eu amo, só que quando tem a primeira briga, a gente joga na cara daquela pessoa. Ah, mas eu fiz aquilo para você, eu fiz aquilo outro. Isso não é amor de verdade, sabe? Se você fala de verdade aquilo carregado, que às vezes na hora do nervosismo a gente acaba soltando, mas você pensa realmente isso, então você não tá amando aquela pessoa, você fez aquilo esperando alguma coisa em troca. É você fazer de confiança e sem esperar nada em troca, o que às vezes acaba parecendo que a gente é bobo. E aí me remete a um texto da Clarice Lispector que eu gosto muito, que chama Das Vantagens de Ser Bobo. Tem ele falado no YouTube. O tempo dele é de mais ou menos uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, é muito bom. E tem 2 trechos muito interessantes que ela fala: se Jesus não fosse bobo, ele não teria morrido na cruz. Afinal de contas, ele sabia que ele ia ser crucificado, tudo mais, ele ficou ali, ele foi pro martírio. E depois ela fala: é quase impossível você resistir ao amor de um bobo. É um texto muito bacana. E a outra sugestão que eu deixo para vocês é uma música que eu acho muito bacana, que chama Stoneborn Love, do The Illuminers, que é muito bacana, chama Amor Teimoso. Procurar depois. Perfeito. Alguém mais quer fazer algum comentário? Gi, Gabriel, Eduarda, Pedro? Alguém comentar mais alguma coisinha? Acho que não. Não, nenhum. Eu anoto sim. E mais uma sugestão, que o Gabriel perguntou a respeito do filme A Cabana. A Cabana eu não vi ainda, só que tem um filme que eu achei muito interessante, só que eu não entendi, eu tive que depois procurar a explicação, que é As Aventuras de Pi. Não sei se vocês já viram. As Aventuras de Pi eu já assisti na escola umas 2 vezes, no cinema assisti. Super legal. A analogia que ele traz por detrás da história, assim. E outro filme, só que aí já... Apesar de ser um filme de terror / suspense, eu acho que ele trata com muito carinho o assunto da mediunidade, que é o Sexto Sentido. Não sei se vocês já viram. Uhum. A gente comenta bastante com o pessoal aqui o Sexto Sentido, os outros. A gente sempre traz esses filmes que são icônicos aí, né? O Amor Além da Vida, a gente sempre comenta justamente
isso, né? O marido abandona o lugar dele. Um exemplo de amor, né? Você ir até o inferno para poder buscar a sua pessoa, a sua alma gêmea, né? Outro exemplo de amor aí. Diga, Gi. Porque assim, eu já assisti A Cabana na escola e também em casa depois. E A Cabana, ela remete bastante sobre o perdão. Porque, um resuminho da história, é um cara que perdeu a filha para um estuprador. Eu não sei falar essa palavra, mas a filha dele foi estuprada. Enfim, a menina tinha 4 aninhos, por aí, mais ou menos na cidade. E ele passou a vida inteira dele até então, até ter acontecido esse negócio que aconteceu aqui. No caso, vocês assistam, ele passou a vida amargurado por conta disso. Ele tinha outros filhos, ele tinha a mulher dele, mas mesmo assim ele passou a vida inteira se culpando também por conta do que aconteceu com a filha dele. E ele vai ser levado para um lugar para aprender a perdoar e a se perdoar também. Então, é um filme muito bom. Ele é meio confuso, então precisa prestar atenção para entender ele, mas é, sim, muito bom o filme da Cabana. Parece terror, mas é muito bom. Então, pessoal, vamos encerrar. A gente agradece bastante a presença de todo mundo. Vinícius, obrigado. Bruna, Pedro, Eduardo, Gabriel. Gente, obrigado mesmo por ter participado. Alguém pode fazer uma prece inicial, uma prece final para a gente? Para a gente encerrar o dia? Opa, eu só gostaria também de agradecer o convite. Muito obrigado mesmo, foi um prazer. O prazer é nosso. Participe mais vezes, né? Estamos toda semana aí, quando puder. Chama o pessoal da mocidade para participar. Né? O pessoal agora do Francisco de Assis já até meio que uma continuação da mocidade, da evangelização. Eles já até sabem, já entra. Então, convida também o pessoal para entrar. Que esse estudo nosso vai longe ainda, vai até o começo do ano que vem. Ainda, como cada semana é um capítulo, a gente está na metade do livro, mais ou menos, ainda. Então, tem bastante coisa por vir aí. É gostoso participar das aulas do centro. Meu querido. Obrigado, meu amigo. A gente vai chamar mais vezes aí para participar. Se possível, a gente fica feliz com a tua união com a gente. Eu que fico muito contente. Pode deixar que quando der, eu vou estar aqui. Isso aí, quando der, quando voltar tudo, né, ao normal, né? Aí a gente vai fazer uma visita lá na Eurípides também. A gente já mora aqui do lado da Eurípides, é o contrário. Você mora do lado do Francisco de Assis e a gente mora do lado da Eurípides. Eu vou aí no Francisco. Eu vou a pé no Francisco, é super pertinho. Então tá ótimo. Alguém pode encerrar pra gente? Você faz a prece? Fiz inicial, né? Então... Fiz inicial, verdade. Oi? Se ninguém quiser se purificar, né? Os mais novos têm preferência. Eu posso fazer. Faz pra gente então, Pedro, por favor. Tá. Então vamos assim, nesse sentimento de união, de comunhão que unem as nossas almas, mostrando para nós que a distância não existe para o sentimento, que pode percorrer os confins do universo para entrar em contato com os seres amados. Assim também, Senhor, nesse momento, sentimos um pouco dessas luzes que descem sobre as nossas cabeças nesse instante, que nos envolvem, que nos convidam. Esse convite que há 2000 anos ecoa na acústica das nossas almas, para que nós nos amemos uns aos outros, mas não da forma violenta, apaixonada e muitas vezes egoísta, como estamos tão acostumados, mas como o Senhor nos amou. Que o Senhor abençoe sempre esse estudo, abençoe sempre todos que dele participam, sejam encarnados, sejam desencarnados. E te pedimos, Senhor, que continue conosco, nos abençoando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Uma boa festinha de quarta-feira para vocês, fim de semana. Juízo. Hoje tem derby ainda. Tchau para todos. Tchau, gente. Oi, Pedro. Oi, Pedro.
Tô indo também, que agora eu tenho a fluidoterapia lá do nosso centro. A gente tá Oh. fazendo. Ai, que legal. Chique. Bacana, Tchau, muito bom. Valeu. Obrigadão. Falou, valeu. Falou, Tchau, Até mais, tchau. gente. tchau. Tchau. Beijo, tchau.